aplaudindo a Ele. Vou cortar aqui meus lindos. Deus abençoe, em nome de Jesus. Glória. Bendito é o nome do Senhor. Vamos receber a vida da pastora Gi, em nome de Jesus. Glória. Vai ser profeta de Deus nas nossas vidas nessa noite. Amém? Aplaude ao Senhor Jesus pela vida da pastora Gi. Graça e paz, igreja, amém? É sempre uma responsabilidade falar com a noiva de Cristo, amém? Então eu vou pedir para você orar só mais um minutinho comigo antes, amém? Senhor, Espírito Santo, nós te rendemos graças, Senhor Jesus, por tudo que o Senhor já fez neste lugar. Pai, eu não tenho nada, Senhor, mas o Senhor tem. Senhor, eu não sei nem falar direito, Pai, eu não sei ministrar, Senhor. Então que eu venha diminuir, que o Teu Espírito Santo, Senhor, venha trazer a nós hoje aquilo que o Senhor tem para dizer. Senhor, não aquilo que nós queremos ouvir, não aquilo que nós esperamos, mas aquilo que é o Teu alimento, Senhor, a Tua palavra, o Teu direcionamento, Pai. Abre os nossos corações para a Tua palavra. Senhor, nos ministra nessa noite, nos ensina que a Tua palavra venha como flecha. Jesus, que venha, Senhor, ajustando tudo que é necessário. Que venha direcionando, nos dando estratégia e sabedoria. Jesus, nos ensina que cada um aqui venha sair com a Tua porção. Daquilo que o Senhor tem para entregar nessa noite, é o que nós te pedimos, ó Pai. E já te agradecemos em nome de Jesus, amém? Aplauda ao Senhor. Aleluia. Abra a tua Bíblia comigo no livro de Ezequiel, capítulo 37. Ezequiel, capítulo 37, a partir do versículo 1. Glória a Deus. E a palavra do Senhor em Ezequiel 37, 1 diz assim: Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. E eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: Filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos. E diz-lhe: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o espírito e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava. E eis que se fez um rebuliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: profetiza ao espírito, profetiza, ó filho do homem. E dize ao espírito: assim diz o Senhor Jeová: vem dos quatro ventos, ó espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o espírito entrou neles e viveram, e se puseram em pé, um exército grande em extremo. Amém? Pode se assentar, adorando ao Senhor. Antes de falarmos sobre esse texto, eu queria começar falando um pouquinho sobre o
contexto dessa história. Quem era Ezequiel? Que cenário que Ezequiel estava introduzido? E por que o Senhor levou ele a essa visão? Ezequiel, ele era um profeta que viveu em uma situação, em um momento de Israel, onde os israelitas, o povo separado, escolhido do Senhor, havia sido ali escravizado, estavam exilados, estavam espalhados pela terra e estavam sem a sua pátria, estavam longe do seu lar. Ezequiel, ele estava junto com os exilados, num lugar ali separado, numa cidade, longe da sua terra. E naquele momento, no capítulo anterior ao que a gente leu, o Senhor, na sua infinita misericórdia, na sua infinita bondade, Ele traz uma palavra sobre Israel, Ele traz uma profecia, Ele declara uma mudança de cenário. Israel está vivendo isso porque se infiltrou na idolatria, se envolveu com o pecado. Israel está vivendo situações difíceis porque abandonou o seu Deus, aquele a qual eles conheciam, a qual eles ouviram histórias, o mesmo Deus que livrou eles de tantas coisas, o mesmo Deus que tirou eles do Egito, o mesmo Deus que fez promessas, que colocou eles na terra prometida, e Israel se afasta do Senhor. E por conta desse afastamento, por conta dessa idolatria, Israel está sofrendo pelo seu próprio pecado, mas o Senhor é tão bondoso. O Senhor, na sua infinita misericórdia, Ele traz uma promessa de restauração. E Ele fala no capítulo anterior, no capítulo 36 de Ezequiel, versículo 37. Portanto, declara Yahvé, o Senhor Deus: uma vez mais terei compaixão de vós, e atenderei às súplicas da casa de Israel, e por ela farei o seguinte: tornarei o seu povo tão numeroso como as ovelhas da terra, como os grandes rebanhos destinados às ofertas das festas fixas de Jerusalém. E assim as cidades outroras arruinadas e desertas se encherão de famílias alegres, e todos reconhecerão que eu sou Yahvé, o Senhor Deus. Deus, Ele traz uma promessa em meio a um cenário desfavorável. E talvez Ezequiel estava ali junto com exilados, longe da sua terra, vendo o caos acontecendo. Israel foi sitiada, a cidade foi queimada, foi destruída. Não havia mais esperança para Israel, a ponto de alguns judeus se questionarem: será que o Senhor nos esqueceu? Será que o Senhor desistiu de nós? Tamanho nosso pecado. E eu imagino que talvez Ezequiel, ali junto com aqueles exilados, talvez Ezequiel também tinha uma fé que tinha esmorecido. Mas o Senhor, assim como diz em sua palavra, Ele fala: traz à memória. O salmista diz: trago à memória aquilo que me traz esperança. E o Senhor, Ele é especialista em mudar decretos, em mudar cenários, em transformar destinos. O Senhor, Ele é especialista em pegar um cenário de caos, um cenário de diagnóstico médico desfavorável e mudar. O Senhor é especialista em pegar uma porta fechada e reabrir. O Senhor é especialista em mudar a situação financeira, espiritual, ministerial, conjugal. Eu não sei qual situação você enfrenta hoje. Eu não sei qual é o teu cenário de caos. Eu não sei qual é o teu cenário de ossos secos. Mas o Senhor, Ele nos traz à memória, assim como Ele levou Ezequiel ao cenário de escassez, de ossos secos, um cenário desfavorável, para nos mostrar que Ele é Deus, e como Ele diz: e todos reconhecerão que eu sou Yahvé, o Senhor. O primeiro versículo diz, de Ezequiel 37, a mão do Senhor pairava sobre mim,
E mediante o poder do seu Espírito, Ele me conduziu ao meio de um vale, onde a terra estava coberta de ossos. O Senhor, Ele leva Ezequiel até essa visão, porque os próprios israelitas, quando oravam, murmuravam. Isso está escrito no versículo 11. Então o Eterno me revelou: ó filho do homem, eis que estes ossos representam toda a casa de Israel. Porquanto eles costumam murmurar, nossos ossos secaram, e a nossa esperança mirrou, estamos aniquilados. Ai, o Senhor, Ele mostra para Ezequiel a visão de como os israelitas estavam vendo a si mesmos, e como eles diziam um para os outros, e como eles murmuravam: nós estamos como ossos secos, mirrados. Isso o Senhor faz para mostrar que Ele ouve a minha e a tua oração. Ele escuta cada palavra que você diz, Ele escuta cada palavra que você declara, até mesmo a tua oração em pensamento, que você não tem nem condição de expressar, de verbalizar. Até essa oração Ele conhece, e Ele escuta e Ele traz resposta. E Ele leva, a palavra diz que Ezequiel foi conduzido pela mão do Senhor ao deserto. Tem situações na minha e na tua vida que é o Senhor quem nos leva. Não é o inimigo que levou, não foi, Senhor, não foi pecado, não foi nenhum problema que você causou. Tem situações às vezes que é o Senhor te levando para esse cenário, para esse ambiente, assim como Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto. E o deserto, cenário de escassez, não é lugar de você morar, não é lugar de morada, mas é lugar de passagem, é lugar para você aprender mais do Senhor, é lugar para você desfrutar também, porque no segundo versículo Deus diz que Ezequiel caminha de um lado para o outro com o Senhor. Ezequiel estava no meio, mas de repente o Senhor leva ele de um lado a outro, para mostrar: olha esse osso seco, olha esse outro osso seco, olha esses outros ossos secos. E o Senhor nos diz: o deserto não é lugar de murmurar, não é lugar de parar, o deserto é lugar também de aprender. Abre os teus olhos para ver o que o Senhor quer te revelar. Aleluia. Então no versículo 3 ele diz: então ele me indagou: ó querido filho do homem, acreditas que esses ossos secos poderão ter vida de novo? E eu respondi: ó Yahvé soberano, só tu o sabes. A resposta de Ezequiel mostra que talvez Ezequiel não estava nem acreditando que isso podia acontecer. Porque Deus pergunta para ele: você acredita? Tu crê que isso pode acontecer? E Ezequiel responde: Senhor, tu sabes. Tu sabes, tem momento na minha e na tua vida que a nossa fé é tão difícil, a situação que a nossa fé, a gente só consegue dizer: Senhor, tu o sabes. Tem situações, como disse a pastora Carla aqui, tem situações que parecia simples, mas é mais complicado do que a gente esperava. E às vezes o medo toma conta de você, o desespero, a preocupação. Aonde se alguém perguntar para você, você crê que Deus pode fazer? Você vai responder: Senhor, tu sabes. Porque às vezes a minha, a tua fé está tão pequena que é difícil crer que Deus pode fazer. Não porque você não crê que Deus é grande, porque você crê que Ele é grande, Ele é poderoso, Ele é soberano. Mas talvez você pensa: mas será que o Senhor quer fazer? Porque era assim que Israel estava. Israel conhecia o Senhor, não de ouvir falar, mas de andar com Ele. Israel era o povo escolhido do Senhor. Não é como eu e você que fomos enxertados na videira, que talvez crescemos em uma outra religião,
que talvez crescemos conhecendo outras coisas, aprendendo outros ensinamentos. Não, Israel é um povo que conhece de Deus desde menino, é um povo que conhece da palavra desde pequeno. Então não é um povo que não sabe do tamanho do Deus que tem, não é um povo que duvida do poder de Deus, mas é um povo que naquele momento pensou: será que Deus quer mudar o meu cenário? Será que essa é a vontade do meu Deus? Será que Ele já não desistiu de nós diante dos nossos problemas, diante das nossas falhas? E no versículo 4, Deus não repreende Ezequiel. Deus não diz para Ezequiel: cadê a tua fé, homem? Onde está o que você já aprendeu? Deus não corrige Ezequiel, mas Deus fala: então profetiza, pois, sobre estes ossos, e ordena-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Deus manda Ezequiel ordenar aos ossos. Deus manda Ezequiel em autoridade, ousadia, decretar algo para que se fosse feito, através da autoridade do Senhor. E não é na autoridade de Ezequiel, porque profetiza, ouvi a palavra do Senhor. Assim declara Yahvé, versículo 5, o eterno e soberano Deus: a estes ossos farei entrar em vós fôlego da vida e revivereis. Eis que criareis tendões, músculos, farei surgir carne, estenderei pele sobre vós, porei a respiração dentro de cada pessoa e os farei viver novamente. Então entendereis que eu sou Yahvé, o Senhor. No versículo 7, a gente vê que Ezequiel, ele obedece prontamente. Ainda que talvez sem força, ainda que talvez não crendo, ainda que talvez em dúvida, ainda que talvez não estivesse sentindo para profetizar, Ezequiel simplesmente obedece prontamente. Então profetizei conforme me fora ordenado. Enquanto eu pregava, ouviu-se no vale um barulho estranho, um som de chocalho, os ossos se juntando, osso ao seu osso. Quando o Senhor começa a trabalhar, às vezes o cenário parece um cenário de confusão. Às vezes, quando o Senhor inicia a sua obra, o cenário parece de confusão, de bagunça. Houve um barulho estranho. Há um som de barulho, os ossos se juntando. Às vezes, na minha e na tua visão, o trabalhar do Senhor pode parecer confusão, pode parecer tudo fora do lugar, pode parecer tudo desordenado. Sabe quando às vezes parece que você fala: Senhor, o que aconteceu aqui? Que estava tudo indo bem, tudo fluindo bem, agora parece que está tudo fora do lugar. Parece que está tudo desarrumado, tudo desajeitado, parece que está tudo de ponta cabeça. Às vezes é o Senhor iniciando a obra dele, e vai aparecer barulho quando você tem reforma na sua casa. A poeira sobe, as coisas são tiradas do lugar, você tem dificuldade de encontrar alguma coisa, e por mais que você limpa, a poeira continua ali, porque a obra está sendo feita. Então não espere ter calmaria em meio ao trabalhar do Senhor, porque nem sempre o trabalhar do Senhor vem com calmaria. Às vezes o trabalhar do Senhor vem com barulho, vem com coisas parecendo com som distinto, coisas fora do lugar. Mas tão somente confia, porque a palavra do Senhor diz: todas as coisas, não algumas, não aquilo que me convém, não aquilo que me satisfaz, não aquilo que eu pedi, não aquilo que eu esperava, mas todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Então não tenta entender tudo que Deus faz, não.
Não tenta entender Deus, não tenta colocar Deus numa caixinha, porque se você olhar bem, o Senhor trabalha de formas tão diferentes das nossas. O Senhor trabalha de uma maneira que nós não entendemos. O Senhor trabalha de uma maneira que nós não entendemos, porque a palavra dele diz: os meus pensamentos são diferentes, os meus pensamentos são maiores, são mais altos. Não pensa em entender o que ele faz, não. Só confia e obedece à ordenança do teu Pai, porque Ele sabe o que Ele está fazendo. Ainda que você olhe e você ache que o cenário é de caos, ainda que você olhe e você ache que o cenário é desfavorável, tão somente confia naquele que prometeu. Tão somente confia naquele que prometeu. A pastora ministrou aqui, falando sobre as coisas que ela declarou ali na Ebenezer, sobre o ar-condicionado, declarar que ia acontecer e aconteceu. Deus, Ele nos permite experimentar a fé, a autoridade, o poder que Ele coloca nas nossas mãos para decretar algo e ver algo acontecer. E Ele permite algumas situações na minha e na tua vida, para que a gente possa experimentar esse cuidado que Ele tem conosco. Às vezes o Senhor permite situações só para te trazer mais pertinho dEle, só para você ouvir mais da voz dEle, conhecer o que Ele tem para você, e Ele te direcionar naquilo que Ele quer que você faça. Há um tempo atrás, no cenário de situações difíceis, de escassez, o Senhor me levou a começar a declarar algumas coisas sobre a minha vida, e começar a crer que aquilo fosse acontecer. E eu fiz uma lista, eu lembro que eu fiz uma lista de coisas que eu queria viver. E eu quero te dizer que não é uma lista, não é uma lista de coisas que eu quero exigir do meu Pai, não é uma lista de pedidos, lista de exigências que eu tenho com prazo e falar: Senhor, se tu não fizer, olha, se tu não fizer, tem alguma coisa aqui, porque o Senhor tem que fazer. O Senhor tem que fazer, o Senhor tem que fazer. Eu estou falando de algo direcionado pelo Espírito Santo, que o Senhor me ministrou. Era um cenário onde tudo parecia fora do lugar. Sabe quando você olha e você fala: Senhor, eu lembro que um dia orei, eu falei: Senhor, parece que eu não sou abençoada, eu não sou próspera em nenhuma área da minha vida. Todas as áreas da minha vida estão em escassez. Todas as áreas estão com problemas. Todas as áreas estão difíceis. Parece que eu não tenho um minuto de folga. Parece que é problema atrás de problema. Eu não consigo nem respirar. Sabe quando parece que vem uma onda atrás da outra? Um problema atrás do outro. E você olha, não dá para você falar assim: tudo bem, eu estou passando esse problema financeiro, mas em casa está tudo bem. Eu estou vivendo esse problema no trabalho, mas pelo menos as finanças estão boas. Não, era tudo fora do lugar, tudo desequilibrado, tudo de ponta cabeça. E eu comecei a orar, eu falei: Senhor, o que o Senhor quer me ministrar nessa situação? O que o Senhor quer me ensinar? E o Senhor começou a me mover em intimidade, em oração, porque eu estava numa situação onde eu me via em depressão. E eu lembro que eu falava antes de viver isso: essa pessoa que fica assim prostrada, isso é falta de Deus. E eu não estou falando que a gente tem que viver assim, em dificuldade, em prostração, que isso é normal, não. Eu estou falando que às vezes Deus permite algumas situações para a gente entender o nosso irmão do lado e saber que às vezes não falta oração, não falta jejum, não falta leitura da Bíblia, não falta clamor, não, porque não faltava. Eu ia trabalhando todo dia, conversando com Deus e chorando. Eu fazia jejum, eu orava, eu lia a Bíblia e eu falava: Senhor, o que está acontecendo? Mas era o Senhor me aprofundando as minhas raízes na intimidade com o Senhor. Porque às vezes a gente espera ouvir uma palavra amiga,
Às vezes a gente quer ver um amigo, ouvir uma palavra de alguém que vai nos dar conforto, vai nos dar consolo. E é bênção, porque a palavra diz, ó, quão bom e agradável é que os irmãos vivam em união. E sim, é bênção você ter um parceiro de oração, você ter uma parceira de oração, você ter alguém que enfrenta a batalha com você. Mas tem vezes que é só você e o Senhor. E é assim às vezes que o Senhor quer. Às vezes você vai enfrentar a batalha lado a lado com alguém vai empunhar a espada contigo, vai entrar na guerra, vai entrar na brecha. Mas tem vezes que é só você e o Senhor. Tem vezes que é só você e o Senhor, e não é porque o Senhor quer te ver só. É porque Ele quer você mais perto dEle, ouvindo dEle, conhecendo dEle, andando com Ele, sentindo o perfume dEle, tendo intimidade como Ezequiel, para ser conduzido, e para andar de lado a lado no deserto, e mesmo vendo um cenário de dificuldade, de derrota, de problema, conseguir abrir a sua boca, e declarar mudança, e ver o cenário mudar. Deus quer nos habilitar em novos níveis. Deus quer te habilitar em novos níveis, e para isso é necessário passar pela prova. Para isso é necessário passar pelo deserto. Ninguém recebe uma nova habilitação, uma nova patente do exército, um novo certificado, sem passar pela prova. Ninguém recebe. Ninguém, não se engane. Às vezes a gente vê alguém sendo usado com autoridade, e você fala, meu Deus, que bênção, eu também quero isso. Mas será que nós teríamos a disposição, a disponibilidade para viver o que essa pessoa viveu, para caminhar onde ela caminhou, nos desertos de ossos secos que ela viveu? Será que nós teríamos essa capacidade? Será que nós teríamos essa disposição? Mas tendo ou não, aquele que é do Senhor vai ser levado em cenários que talvez não quer. Querendo ou não, desejando ou não, talvez você fala, pastora Gi, mas eu nem desejei nova patente porque eu estou vivendo isso. Eu nem quero essa nova habilitação porque que eu estou vivendo isso. Um dia eu fui ministrar uma antiga discípula minha que tinha passado uma dificuldade. Eu falei, meu amor, você está vivendo para ser habilitada para ministrar vidas, porque você vai ser habilitada nesse cenário para você ministrar outras mulheres. Ela falou, mas eu não quero, não pedi isso. Quem é do Senhor não tem muita escolha, como já foi ministrado aqui, é escolhido. Então eu não quero ser do Senhor. Melhor é andar com o Senhor, melhor é andar com Ele pela prova, do que estar na mão do mundo, do que estar na mão daquele que governa o mundo. Porque com o Senhor há conforto, há consolo, há bálsamo, há direção, há poder, há autoridade, há milagre para ser liberado. Ele quer gerar testemunho na minha e na tua vida. Mas como você quer ter testemunho se você não vive o problema? Como você quer ter testemunho se você não vive o problema? Como Ele pode fazer o poder dEle ser aperfeiçoado na minha e na tua fraqueza, se você não quer viver o momento da fraqueza? Versículo 8, atentei para o que estava acontecendo, e notei que os ossos estavam sendo cobertos de tendões e de carne, e logo em seguida a pele os cobrira. Todavia eram corpos sem espíritos, não havia o fôlego de vida neles. O versículo anterior diz que osso se juntava ao seu osso. Ossos se juntando cada um ao seu devido osso. Não era ossos em qualquer lugar, era no seu devido lugar. Quando o Senhor opera, Ele coloca tudo no seu devido lugar.
Ainda que o cenário seja de bagunça, de barulho, de mudança, de tudo fora do lugar, quando Ele termina a obra, tudo está no seu devido lugar. Tudo no seu devido lugar. E Ele vai colocando, cobrindo tendões, cobrindo com o músculo, cobrindo com a pele, tudo no seu devido lugar, etapa após etapa. Existem etapas que nós precisamos passar. Não tem como a pele vir antes do tendão e do músculo. Não tem como a pele vir antes dos ossos se juntarem. Etapas precisam ser passadas para que tudo seja posto na sua devida ordem. E às vezes nós queremos pular etapas, porque às vezes são etapas difíceis. E nós queremos fugir daquilo que o Senhor quer fazer na nossa vida. Às vezes nós não queremos ouvir o que Ele tem para nos dizer. Às vezes Ele está nos direcionando para algo, para um concerto, e nós não queremos ouvir. Mas tudo vai ser posto no lugar. E tudo vai ser na sua ordem, na sua cronologia, na sua etapa certa. Porque a palavra do Senhor diz que o Senhor sabe o tempo para cada coisa. Há um tempo determinado para cada coisa. Versículo 9, no versículo 9 diz: então o Eterno me ordenou. Ezequiel, no versículo anterior, percebe que não havia fôlego de vida neles. Havia um exército que estava de pé, levantado, tudo no lugar, mas não havia fôlego, e sem fôlego não há vida. Em Gênesis nós vemos que quando o Senhor cria Adão está ali formado, feito ali, moldado pelas mãos do Senhor. Mas enquanto o Senhor não sopra o Espírito, nele não há vida. E o Senhor, Ele quer soprar em nós, e nos cenários que estão mortos, o seu fôlego de vida. Porque pode ser que por fora está tudo correto, tudo dentro do lugar, tudo dentro do seu devido lugar correto, mas se dentro não houver o Espírito, não há vida. Então o Eterno me ordenou: profetiza agora ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e convoca Ruá, o sopro da vida, dizendo: assim diz Yahvé, o Senhor Deus, o Espírito vem dos quatro ventos e assopra sobre estes mortos para que vivam. Você vê que Ezequiel em todo tempo diz: assim diz o Senhor, ou assim diz a palavra do Senhor. Talvez você pense: mas eu nem sei como profetizar na minha vida. Eu nem sei como orar, eu não sei como se profetiza, eu não sei o que eu tenho que declarar. A pastora falou aqui para declarar, para profetizar, para a gente viver, mas o que eu declaro? Declara a palavra do Senhor. Abre a tua Bíblia e começa a declarar a bênção. Existem bênçãos em Deuteronômio que você pode declarar. Existem bênçãos em Salmos que você pode declarar. Existem até mesmo textos de Deus falando dos teus filhos, que você pode declarar sobre a sua vida. Um dia eu estava passando uma dificuldade no serviço, problemas, me sentindo incapaz, sentindo que as pessoas não estavam mais se agradando do meu trabalho por algum motivo. E eu estava lendo o livro de José, a história de José, perdão. E ali na história de José, a palavra diz que o carcereiro da prisão não se preocupava com mais nada, porque tudo corria bem sob a administração eficaz de José. E ali foi exatamente no momento em que eu estava passando uma dificuldade, eu comecei a declarar isso sobre a minha vida. Senhor, assim como o Senhor foi com José, assim como o Senhor prosperou o trabalho das mãos de José,
Senhor, eu declaro isso sobre a minha vida. Os meus chefes não se preocupam mais com mais nada. Tudo corre bem sobre a minha administração, ela é eficaz. Não por minha causa, mas porque o Senhor está comigo. E o Senhor abençoa o trabalho das minhas mãos. Há chaves, há segredos na palavra. Mas se você não se dedicar a ela, como você vai conhecer os segredos que o Senhor tem? Se você não dedica tempo de qualidade, se você não dedica tempo nenhum, nem com qualidade, nem sem qualidade, como conhecer os segredos que o Senhor tem? E antes eu falava, Deus, mas eu não tenho tempo para ler a Bíblia, não tenho tempo, não consigo. Começa com coisas pequenas. Começa 1 versículo, 2 versículos por dia indo para o seu trabalho. Lê no ônibus mesmo, lê, coloca para ouvir no carro se você dirige. Lê na sua hora de almoço, lê antes de dormir, lê quando você acorda. Começa a buscar, começa a se alimentar, porque o Senhor tem para a tua igreja. O Senhor tem para ensinar para nós. Mas como saber, como conhecer se a gente não buscar a palavra de vida? Luz, aleluia, para os meus pés, lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. O Senhor nos dá direção na sua palavra, o Senhor ilumina o nosso caminho com a tua palavra. E assim Ezequiel fez. Mas antes que o Senhor coloque o Espírito, Ele coloca tudo no seu devido lugar. Antes de haver a vida, o Senhor coloca tudo no seu devido lugar. Porque a palavra do Senhor diz que não se deita vinho novo em odres velhos. O Senhor não tem como derramar o novo dele se nós estivermos com tudo fora do lugar dentro de nós, com tudo desequilibrado dentro de nós, com tudo desajustado dentro de nós, com sentimentos todos em confusão. O Senhor, Ele vai ajustar todas as coisas, e para isso nós precisamos, como Ezequiel, obedecer à ordenança que Ele nos dá. E assim no versículo 10 diz: fiz como me fora ordenado e profetizei, e no mesmo instante, não foi dias após, não foi horas após, não foi meses após, mas no mesmo instante, o fôlego da vida entrou naqueles corpos, e eles ganharam vida, e se colocaram em pé. Havia tanta gente reunida ali, que dava para formar um exército sem medida. Quando o Senhor, Ele coloca vida, é para nos colocar de pé. E é para nos colocar de pé como um exército. E o exército às vezes vai estar cansado. E o exército às vezes vai estar com as suas ferramentas sujas da batalha anterior ainda. E o exército às vezes vai estar com a sua armadura talvez furada por algum dardo que o atingiu. E às vezes o exército vai estar com sono, com fome, desesperado, com medo. Mas o exército se levanta, porque foi para isso que ele foi gerado. O exército foi gerado para a batalha. E tem dias que a gente não quer ir para a batalha, tem dias que a gente não quer viver as nossas guerras, tem dias que a gente só queria estar no colo do Senhor. Tem dias que o nosso sentimento, o nosso medo, a nossa preocupação faz a gente pensar: Senhor, eu só queria o teu colo hoje. Talvez o problema, a situação na sua frente é um problema tão complicado, que te traz tanto medo, que você pensa que você só queria o colo do Senhor. Mas o Senhor nos chama como exército para a batalha. Porque a batalha, ela vai ser vencida através da minha e da tua guerra.
não pela minha e a tua força, mas pela força do Senhor que opera em nós. Não é no meu e no teu braço, não é na minha e na tua força. Esses dias atrás tenho passado uma situação que o Senhor permitiu, em que eu falei para minha chefe, conversando com ela, falei: Thaís, eu conheço, e falando com uma outra amiga também do serviço, eu conheço o Senhor de andar com Ele. Eu conheço o Senhor de andar com Ele. Eu não tenho dúvida alguma que o Senhor pode fazer. Mas às vezes, situações passadas nos fazem pensar: mas e se o Senhor não quiser fazer? E se o Senhor não quiser operar dessa vez? Porque a vontade dEle é boa, perfeita e agradável, e Ele vai continuar sendo Deus. Porque a vontade dEle é soberana, é perfeita, e nós não entendemos os seus caminhos. Nós não entendemos para onde Ele nos leva. Nós só sabemos que às vezes somos conduzidos para o deserto, como Ezequiel foi. Para um cenário desfavorável, um cenário de morte, um cenário de ossos sequíssimos. Eu não sei se você já viu em algum filme, se você conhece um pouco, mas quando ali há um corpo, que há uma morte, demora para sair os músculos, os tendões, o osso fica ali com resquícios. Para aquele osso estar sequíssimo, a morte havia se estabelecido há muito tempo. E diante dos olhos de Ezequiel seria impossível um exército se levantar ali. Ainda que o Senhor tivesse ministrado sobre ele a mudança, o cenário era tão desfavorável. Aquilo que chegava, as histórias que chegavam ao ouvido de Ezequiel, da sua pátria, do que estava acontecendo lá, era algo desesperador. Nós não conhecemos, eu não sei se alguém aqui é de outro país, eu não sei, acredito que não, mas nós não conhecemos cenários de guerra. Nós não conhecemos. Nós somos abençoados e nós temos que agradecer ao Senhor, porque nós não conhecemos um cenário de guerra onde é bomba de um lado, é arma do outro, é casas, prédios sendo destruídos, sendo bombardeados, indo ao chão. Um cenário desesperador de ruína. Era assim que estava a terra deles. E eles tiveram que ser exilados, saíram da sua terra, saíram de lá, foram expulsos. E o que chegava ao ouvido deles, os rumores de como estava, deveria ser algo desesperador. Algo que para os olhos e os sentimentos deles, era algo que não haveria como ter transformação mais. Mas o Senhor, que é soberano, que é misericordioso, que é poderoso, traz uma palavra sobre Ezequiel. E não só isso, Ele ainda faz ele ir ali, ver aquele cenário, ver aquela visão, para alimentar a sua fé e a sua esperança e dizer: assim como eu fiz sobre esse exército, com ossos sequíssimos, algo que é impossível de fazer, assim também farei sobre Israel. O versículo 12 diz, contudo, profetiza e prega-lhes, assim diz Yahvé, o eterno soberano Deus, o meu amado povo. O povo estava em idolatria e o Senhor diz: o meu amado povo, eis que abrirei as vossas sepulturas, eu mesmo vos farei sair dos vossos túmulos e vos conduzirei de volta à terra de Israel. E no dia em que eu vos libertar do vosso lugar de morte e vos fizer sair, então compreendereis que eu sou Yahvé, o Senhor Deus, ó povo meu. Ele chama eu e você de povo meu. E derramarei dentro de cada um de vós o meu espírito, e vivereis, e eu os estabelecerei na vossa própria terra. Cumprimento da promessa sendo restaurada. Ainda que em algum momento eu e você fraquejemos,
fraquejamos, ainda que em algum momento eu e você passamos por um momento de fraqueza, o Senhor Deus restaura a minha e a tua sorte. O Senhor Deus restaura a aliança que fez comigo e com você. Ele restaura, Ele restaura. Então reconhecereis que eu, Yahvé, o Senhor, prometi e cumpri tudo quanto disse, palavra do Eterno. Aleluia! Jesus disse a seus discípulos: se tivesse uma fé como um grão de mostarda, direis a esse monte: sai daqui e vá para lá, e assim se fará. Deus, quando fez todas as coisas em Gênesis, Ele fez declarando apenas a palavra. E o Deus, o Espírito de Deus que o Senhor colocou para habitar em mim e em você, tem essa autoridade. Não é mérito meu, não é mérito seu, não é porque nós merecemos, porque nós somos tão pequenos. Nós não temos, mas Ele tem. Nós não sabemos, mas Ele sabe. Nós não podemos, mas Ele pode. Não é mérito meu, não é mérito seu. Se fosse, nós nem estaríamos mais aqui. Mas pela misericórdia, pelo amor, olha como Ele chama o seu povo. Amado povo meu povo amado. Pela misericórdia dEle, Ele nos dá autoridade através do seu Santo Espírito para declarar, para profetizar e ver o milagre acontecer. Talvez você não vai viver tudo o que você declara, mas é melhor eu declarar a bênção do que eu declarar a maldição. É melhor eu declarar milagre e mudança do que declarar murmuração e reclamação. É melhor eu declarar crendo que Deus já fez, e ainda se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus, porque eu quero estar no centro da vontade dEle e viver a boa, perfeita e agradável vontade dEle. Mas ainda que Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Mas o nosso papel é declarar, é crer, é profetizar, porque a palavra do Senhor diz: sem fé é impossível agradar ao Senhor. Ele quer nos fazer ser usados por Ele em autoridade e ousadia. Ele quer gerar milagre na minha e na tua vida. Eu poderia dizer coisas que eu declarei e eu vivi aqui. Coisas que eu declarei nesse momento, naquele cenário, e que eu colho hoje e continuo colhendo. Coisas que eu declarei sobre a minha casa, sobre os meus filhos, sobre a minha vida profissional. Coisas que eu declarei sobre a minha parentela e que o Senhor continua trabalhando e fazendo, eu poderia dizer. Mas eu quero te convidar a buscar no Senhor: Senhor, o que o Senhor quer que eu declare sobre essa situação? Senhor, qual é a palavra que o Senhor quer que eu libere? Porque Ezequiel não falou dele mesmo, mas ele falou do Senhor. Ele falou aquilo que o Senhor ordenou. E eu creio que assim como eu tenho vivido, muito além, muito mais, nós veremos acontecer sobre cada vida. Eu creio que ainda que o cenário seja de morte, ainda que o cenário seja de enfermidade, ainda que o diagnóstico seja contrário, ainda que o cenário seja de falência, o decreto contrário, eu creio que o Senhor fará e nós viveremos grandes coisas, em nome de Jesus. Amém? Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.